alegria no coração. Isso, meu pastor. Isso, obrigado, meu pastor. É um ajudador, um paizão. Meus irmãos, coração muito alegre de estar aqui nessa noite, de celebrar com os amados irmãos esse momento tão especial e glorificar o Senhor nessa noite tão festiva, tão especial e importante. E eu tenho certeza das palavras que utilizarei, que será e é muito marcante e especial para muitos aqui presentes. Para muitos pode ser um culto como divisor de águas, que daqui a 10 anos, uma década, a sua mente trará à memória o que Deus falou com você, como Deus falou com você e como Deus ministrou em seu coração, tá bom? Salmo de número 63, verso 1, estamos debaixo de uma temática, Salmo 63, verso de número 1 e verso de número 2, e o Senhor Deus inspirou e suscitou ao meu espírito orientações para essa noite, e eu tenho certeza que pessoas trilharão o caminho que o Senhor assim preparou através dessa palavra, amém? Salmo 63, verso de número 1 e verso de número 2, quem achou diga glória a Deus. Escrito está assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei, minha alma tem sede de ti, minha carne anseia por ti em terra seca e sedenta, onde não há água. Verso 2: para ver o teu poder e a tua glória, assim como te vi no santuário. Só até aqui. Eu quero só fazer aqui a expressão, começo, a parte A, do verso de número 1, que diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. E você assenta, dando glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero glorificar a Deus uma vez mais, de estar aqui com vocês, retornar. Só esqueci, meu pastor, a data que eu estive aqui, fevereiro. Eu ia chutar fevereiro, mas fiquei um pouco com dúvida. Em meados desses meses, eu tive a honra e a alegria de cultuar com os irmãos e ser participante, trazendo uma porção da palavra. E foi uma noite muito marcante. Deus se fez presente e está gravado em minha memória. Eu louvo a Deus pela vida do meu paizão, é assim que eu chamo. Deus lhe abençoe e lhe guarde. Eu lembrei, do início, do começo, o pastor Max, eu falo com intimidade e respeito que eu tenho com ele. Eu vim pregar em Campinas, a nossa aliança estava crescendo, expansiva, E aí ele viu que eu ia vir para Campinas, ele falou: você vai ficar onde? Eu falei: vou lá para a casa do pastor. Ele falou: não, você vai vir para minha casa. Eu falei: o pastor é doido. Porque o nosso contato até então era através das redes sociais. E houve uma confiabilidade muito grande, um carinho. Abriu as portas da sua casa, cuidou de mim, semeou no meu ministério, vem semeando. Então eu sou muito grato a Deus por sua vida e por tudo que tens feito e ainda há de fazer. É profético, ainda há de fazer, hein? Ainda há de fazer na nossa vida e na nossa família. Estou acompanhado do meu filho Davi, que é o mais velho. Veio comigo, a mãe dele está em São Paulo. Passamos uma semana agora em São Paulo, ela fez alguns exames, teve algumas infecções, mas já está tratando, finaliza algumas coisas lá e retorna essa semana para Boituva, que é onde residimos. E aí o coração muito alegre: pastor, eu preciso fazer isso de forma pública, tá bom? Eu poderia fazer ali só entre nós, mas eu aprendi assim, honrar de forma pública. Eu trouxe duas lembranças muito simples para o senhor e para a pastora Carla, muito simples, tá bom? Amassou um pouquinho aqui, vem cá receber, vem cá. É algo muito simples, mas é de coração, tá bom? Esse é seu. É para mim, né? Glória a Jesus. Deus abençoe meu pastor. Deus abençoe meu pastor. Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês de uma forma poderosa e de uma forma grandiosa. E o nome do Senhor seja sempre glorificado na vida de vocês. Eu faço isso com muito carinho, não tenha isso como algo ostentativo, algo do tipo, não. Isso não é a intenção, é o carinho, o amor que eu tenho. Toda vez que eu venho para Campinas, eles abrem a porta da sua casa, o que tem de melhor, eles servem a minha vida e a minha família e o meu ministério.
Então, é o mínimo que podemos fazer, além de orar, interceder, enfim. Tá bom? Coração alegre, vamos ao texto bíblico. A todos os telespectadores, os que estão em sua casa, trabalho, participando da live, que Deus lhe alcance de uma forma poderosa, profética e única. Aos amados pastores, ministros aqui ao meu lado direito, Deus abençoe vocês também poderosamente, amém? Meus irmãos, nesse Salvai-vos, nessa edição de busca, de entrega, falando de totalidade, Deus acendeu no coração do nosso pastor esse tema, e eu fui buscar ao Senhor que Ele me direcionasse dentro dessa temática, a fim de trazer a nós outros orientações sadias para a continuidade ou continuação do nosso ministério até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, dito isso, temos um salmo aqui muito importante, e quando eu digo de forma específica muito importante, eu não mudo os outros salmos, todos têm a sua importância. Esse salmo é um salmo de Davi, e Davi vai escrever esse salmo no momento complicado da sua vida, a saber, de perseguição. Davi escreve pelo menos 8 salmos de perseguição, que ele está sendo perseguido, ele está passando momento de dificuldade. O salmo para o povo de Deus foi como inário daquela nação. Eles escreviam em forma de poemas, poesias, canções e até mesmo orações. Isso que extraímos dos salmos. Você vai ver muitos salmos, Moisés, Salomão, Asaf, Davi, dentre outros. Os salmos na Bíblia e para nós tem uma importância muito poderosa. Já já você vai dar glória a Deus. Lutero escreve um hino, Castelo Forte, baseado no Salmo de número 46. John Wesley, no final da sua vida, ele vai dizer: que bom que Deus é conosco, baseado em Salmo 46, verso de número 7. Então trazemos essa lição para a nossa vida. E Davi, no momento de perseguição, ele vai começar a escrever. Ele já não está em Jerusalém, ele vai estar dentro de um deserto em Judá, e ele vai começar a escrever, compor e deixar registrado. Rompe o século 21 e chega nos dias rompe até o século 21, chegando nos nossos dias atuais. Dito isso, na construção desse sermão, vamos aprender algumas lições aqui, eu quero compartilhar com você. Olha o que o texto diz: ó Deus, Tu és o meu Deus. Isso é o que o texto está dizendo. Então vamos pegar isso. Davi está dizendo isso: Tu és o meu Deus. Ele está sendo perseguido. Alguns intitulam a perseguição de Absalão, seu filho. Ele está sendo perseguido, não participa do que está acontecendo no palácio, ele está no deserto em Judá. E eu fiquei a me perguntar, meu pastor, que inspiração é essa? Porque o reconhecimento dele no verso 1 é: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu falei um pouco do Salmo de número 46. O Salmo 46 começa assim no verso 1, dizendo assim, começa assim: que o Senhor está escrito assim, ó, Deus é, vírgula. É o mesmo contexto ou parecido, porque é um contexto de guerra, um contexto de batalha, um contexto militar, um contexto de ameaça, e o salmista começa dizendo assim: Deus é. Percebe? Aí no verso 7 lá na frente, ele ainda expande um pouco a escrita, a inspiração, e diz assim, ó: o Senhor dos exércitos está conosco. Ele diz: Deus é e Deus está. Espera aí, você está em guerra, em ameaça, sendo amedrontado, e você consegue ter uma identidade de quem Deus é, e que Deus está com ele.
Davi entende isso dizendo: tu és o meu Deus. Olhe para cá. O deserto veio, a perseguição chegou, o dia mau veio, e Davi diz: tu és o meu Deus. O que você está querendo dizer? Vou dizer agora. As nossas guerras, os nossos desertos, as nossas batalhas, faz a gente esquecer quem Deus é. Se eu falar aqui um pouco abertamente, e com todo respeito eu digo isso, é a mesma coisa que eu passar uma dificuldade muito grande, e o meu pastor, Max e amigo, dizer: Fiuza, eu estou com você, eu sei que ele está, só que eu sei que o nível da dificuldade aumentando, pode fugir do controle, do acesso, da ajuda dele. Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas eu preciso aplicar isso para a sua vida. Deus está conosco. Para melhorar ainda o nosso glória a Deus, o salmista, no Salmo 46, ele diz assim: ainda que os montes se transportem, ainda que tudo dê errado, ele começa a trabalhar na natureza, sobre montanhas, terras, mares. Ele está dizendo ainda, porque a natureza, quando vem, o homem não segura. É só você ver um desastre natural, tempestade, furacão, tsunami, o homem não segura. O salmista está dizendo: ainda que a natureza se perturbe e saia do controle, Deus está, isso aqui alegra meu coração, Deus está conosco. E se a porta fechar, Deus está conosco. E se a doença vier, Deus está. E eu só estou pregando aqui porque porque veio o câncer na minha casa, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, veio remédio, mas parecia que eu ouvia de forma diária: Deus está conosco. Essa é a primeira lição que vamos tirar dentro desse salmo. Davi está dizendo para o Senhor, isso aqui é identidade, irmãos. O Senhor é, porque tem gente que quando vem a guerra ele esquece quem Deus é. Vou mexer numa área sensível, mas vamos lá. Davi está sendo perseguido, no deserto ele está dizendo: tu és o meu Deus. É normal intitularmos Deus nessa patente em nós. Quando Samuel entra dentro da casa, derrama um azeite na cabeça, separado dentro da família. É normal reconhecer Deus nessa patente quando os reinos começam a vir, quando as promessas começam a cumprir. E reconhecer Deus quando guerras internas começam a surgir, quando provações incontroláveis vêm. Davi está dizendo: está tudo de cabeça para baixo, mas tu és o meu Deus. Deus hoje visitará o nosso entendimento e trará uma clareza tão poderosa que ainda que a guerra aumente de nível, Deus continuará sendo o nosso Deus. Ele diz: tu és o meu Deus. Vamos continuar. Aí algo que mexeu comigo, meu pastor, o verso continua assim, dizendo assim: cedo te buscarei. Está escrito: cedo te buscarei. Aí você vai para o verso 7, ele vai dizer assim, de uma sede incontrolável, de uma busca incontrolável. E ele começa a dizer: te buscarei nas vigílias da madrugada. Olha o que Davi está fazendo no momento de guerra. Ele fecha o ciclo do dia ao amanhecer e à madrugada. Ao amanhecer e à madrugada. Ao amanhecer, aí ele vai continuar: minha alma tem sede de ti. Escuta isso: minha alma tem sede de ti. Você já bebeu água com muita sede? Aí olha o que ele começa dizendo, ele faz um comparativo: a minha alma tem sede de ti. Aí ele continua assim: minha carne anseia por ti em terra seca. Isso aqui mexeu com a minha alma, porque Davi está num cenário desértico. Está escrito aí na sua Bíblia, Davi está num cenário desértico, e ele mesmo diz: em terra seca estou,
mas eu tenho sede de ti. Davi está no deserto, mas não está vivendo uma vida deserta. Glória a Deus. Davi está vivendo num período deserto, mas a sua vida em si não está deserta. Sabe o que começa a acontecer com Davi? O cenário, meu pastor, que Davi está não floresce. Sabe o que floresce? O próprio Davi. Não, irmão, não, meu amigo, minha amiga. Precisamos entender isso. E se Deus não quiser florescer o lugar, mas quiser florescer quem está no lugar? Não, você está dizendo, Senhor, aqui o negócio está terra rochosa, está tudo seco, porta fechada. E Jesus está dizendo, foi por isso que eu te levei, porque eu vou florescer você, para provar que é possível florescer em terra seca. A minha alma tem sede de ti. Em terra, aí ele diz, em terra seca, onde não há água. Percebeu? Não tem água no lugar, mas Davi tem sede do Deus dele. Davi está num lugar que esse lugar não pode proporcionar nada, mas a sua vida espiritual está subindo de nível, subindo de nível, subindo de nível. Não se constranja com a minha fala. Tem gente esperando muito do ambiente, e o ambiente não vai melhorar, mas a nossa vida vai subir de nível, vai subir de nível, vai subir de nível. Quem tem ouvidos, ouça o que eu vou dizer. A terra está propícia a piorar. O governo não ajuda, as profecias se cumprem, mas enquanto o deserto não floresce, a gente sobe de nível. Sobe de nível. Como? Tenho sede dele, tenho fome dele, quero mais dele, anseio mais por ele. Aleluia! Quantos recebem essa palavra, diga glória a Deus. Davi entra no deserto e vai florescer no deserto. Então o cenário que Davi está não floresce, mas o próprio Davi começa a produzir. A gente tem que mudar algumas coisas em nossa mente. Porque Davi, ele vai compor esse hino, esse salmo, ele vai salmodiar nesse cenário. Perturbado, com conflitos, cheio de crise interna, perseguição, ele vai começar a escrever, ele vai começar a compor. Enquanto uns, num cenário ruim, murmura e abre mão de tudo que Deus deu, Davi começa a compor. Eu fico imaginando, meu pastor, Davi cantando nesse cenário. Tu és o meu Deus, tu és, isso, vai ter louvor. Tu és o meu Deus. E eu vim perguntar, que hino você está cantando? Que canção você está celebrando? Que isso, pregador? Isso é coisa da sua cabeça. Vamos para a Bíblia. Marcos capítulo 14, verso 26. Última ceia, a Bíblia diz assim, e tendo cantado um hino, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus está na última ceia, prestes a ser traído, e a Bíblia diz que ele cantou. Atos 16, verso de número 25. Paulo e Silas machucados, injustiçados, sangrando. E a Bíblia diz assim, e tendo orado e cantado. Oh, glória a Deus. Deus vai colocar um cântico na tua boca, minha irmã. Deus vai colocar um cântico na tua boca, meu irmão. Alguém recebe essa palavra? Uma mão é pouca para receber. Alguém está dizendo, deu ruim para mim. Deus está dizendo, deu não. Começou agora. Eu vou te... Aleluia. Eu vou te inspirar nesse deserto. Eita, Davi, ó. Davi, minha pastora Carla, sai do conforto, meu pastor Max, do palácio. Porque o que tem no palácio? Conforto, servo servindo, muita música e muita fartura. Davi não está no palácio, Davi está no deserto. E eu queria muito que você ouvisse isso de forma espiritual. E se Deus permitir, por alguns momentos, como cumprimento de um propósito, te tirar do palácio, entenda a fala. O que é palácio? Conforto. Imagina o que te traz conforto, segurança, colo, compreensão. Se Deus permitir, por um momento, e pasme os senhores o que eu vou falar. Se Deus quiser te dar uma inspiração no deserto. Ai, irmão,
Pastor, tem hora que Deus resolve esmagar um pouco a gente não entende nada. A gente sai meio aéreo, meio tonto, não sabe o que está acontecendo. É gente que bloqueia a gente que fala mal da gente não entende nada. E vida de crente é assim, você sai de um deserto. Por isso que o salmista diz assim, ó, ele faz cessar as guerras. O salmista não diz, ele faz cessar a guerra. O salmista diz assim, ó, ele faz cessar as. Porque vida de crente é assim, você sai de um deserto, quando vai dizer ufa, vem outro deserto. Você sai de uma guerra, você vai dizer ufa, vem outra guerra. Aí Deus está dizendo assim, eu pego uma rota, preparo o caminho, pego na tua mão, te guio. Você entra no deserto, mas não entra sozinho. Eu fosse você, eu abrir a boca para dar glória, porque é das... Eita! Está descendo inspiração aqui na MISP. Deus usa a minha boca para falar com você. Não é acaso, não é fora do controle. Eu estou no controle para te dar algo novo. Se você entender, você muda até a oração. Se você entender, você muda a oração. Porque se você entender... porque, irmãos, quando a gente não entende o que Deus está fazendo, a gente fica deserto. Rapaz, que deserto, que deserto. Quando a gente entende que Deus quer fazer alguma coisa, a gente tira o olho do deserto. E a gente dobra o joelho e diz assim, Senhor, o que o Senhor quer me dar aqui nesse deserto? Que mistério novo, Senhor, que ideia o Senhor quer me dar no deserto? Deus vai fazer algo poderoso em Davi. E para fazer isso, olha o que está acontecendo na vida do Davi. Eu sei que se você olhar de uma forma no contexto da história, Davi errou, a espada desceu, começou uma contenda na família. Mas mesmo com tudo dando errado, Deus estava dando algo para Davi. Ele reconhece, tu és o meu Deus. Estamos falando de alguém que a primeira vez que o óleo desceu em sua cabeça, já se passou muitos e muitos anos. Isso aqui Deus bradou muito forte na minha alma, porque é normal na convenção, se eu posso assim me expressar, nas primeiras experiências, o nosso fôlego em Deus ser um, a nossa confiança em Deus ser uma, a nossa vontade em Deus ser uma. E o tempo, quando passa, alguns se cansam com ele. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu vejo alguém cantando, pedindo socorro. Eu vejo alguém orando, confiante. Tu és o meu Deus. Eu não quero aqui desprezar as ajudas humanas que Deus pode instituir para nos ajudar, não. Eu sei que Deus pode levantar amigos pertos, amigos longe, conselheiros, investidores, patrocinadores. Mas Davi entende. Cheguei no nível de batalha que a minha confiança agora é só em ti. Eu tenho sede de ti. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E não me tenha como emocionalista, mas parece que eu vejo o inferno revoltado dizendo, agora ele quebra. Agora a fé dele esmurece. Porque o nível da batalha agora aumentou. A perseguição aumentou. E eu vejo Davi dizendo, tu és o meu Deus. Eu tenho sede de ti, de manhã cedo eu te busco e nas madrugadas eu te clamo. Davi está mostrando para mim, para você, eu já venho de guerras intensas, eu já venho de batalhas de anos, eu já venho de perseguições, já teve gente que me vendeu, me abandonou, já apanhei de tudo quanto é lado, mas a minha fé e a minha essência está intacta. Eu trago uma palavra de Deus ao coração de alguém. O diabo vai usar pessoas para tentar te desanimar, o diabo vai usar situações para te bloquear, mas é o diabo batendo e você cantando, é o diabo batendo e você escrevendo, é o diabo batendo e você fazendo culto, é o diabo batendo, é o inimigo lutando e Deus nos dando inspiração. O que
Senhor quer me dar nesse deserto? Aí o diabo bate, meu pastor Max. Aí a gente começa a ficar um pouco complexo. Complexo. Aí o diabo começa a jogar seta na nossa vida. Será que vale a pena? Será que vale a pena? E o inimigo sabe, pasme os senhores, que se a gente parar, a gente não alcança. Mas se a gente buscar, Deus entrega. Não, por que o inimigo luta tanto? É porque o inimigo sabe, irmão, que se a gente buscar, a gente vai encontrar. Jeremias 29, buscar-me-eis, e me achareis, quando buscar de todo o coração. Davi está em batalha, mas Davi está buscando, eu quero. Davi está em guerra, mas Davi está buscando, eu quero. O que é salvai-vos, edição, busca total, totalidade? É isso, é nada e ninguém atrapalhar a minha busca. Ai, irmão, estou pregando para alguém que Deus vai encher tanto, que notícias ruins podem até chegar, mas a hora do culto o diabo não atrapalha. Você tem um compromisso com o Senhor do altar, e o Senhor do altar te esperando. De manhã cedo te busco, nas madrugadas vou atrás. Olha o nível de Davi subindo, Tinha tudo para parar, mas olha Davi escrevendo, compondo, cantando, orando. Oh, glória a Deus. Você pode não ter o que você queria, mas você vai ter o que você busca. É o que? Presença do Senhor. E quem tem glória a Deus vai liberar agora. Porque deserto é assim, pastor Max. Deserto falta amigo, deserto falta dinheiro, deserto falta compreensão, mas deserto não falta Deus. No deserto tem pão, tem água saindo de rocha, pão descendo do céu, tem coluna de noite para cuidar. Ele cuida da roupa, Ele cuida nos mínimos detalhes. Aleluia. Tu és o meu Deus. Davi entra num período de deserto, longe do palácio. As perseguições e a afronta aumenta de nível, mas a sede dele é de Deus. Irmãos, talvez você nunca viu ou ouviu, talvez, mas talvez tem gente dizendo assim: rapaz, qual o segredo desse homem? Qual o segredo dela? Se é eu, já tinha parado. Se é eu lá queria saber de obra, queria saber de ajudar. Só que quem tem sede, quem tem fome, Davi está dizendo no verso 1: a minha alma anseia por ti em terra seca. Irmão, isso aqui é um choque de realidade no século 21. Davi está em terra seca, mas tem fome e sede de Deus. O que é isso? A terra não produz, a terra não dá flores, a terra não dá fruto. Vou melhorar? As coisas não dão certo. E Davi está o quê? Fome e sede. Fome e sede. Fome e sede. Nesse texto eu vejo terra não florescendo, terra não produzindo, mas quem está nela? Eu prego debaixo da autoridade de Jesus Cristo para dizer para alguém: você é a pessoa que Deus usará, que é possível estar em lugares que não favorecem, lugares que não florescem, e você florescer. Porque a estatística do homem é assim: a terra tem que ajudar para florescer, o lugar tem que ser bom para dar certo. Deus vai usar você para dar certo em terra seca que deram errado. Pastor, eu não quero aqui entrar em méritos, não quero. Mas especialistas que trabalham na ótica humana, eles dizem assim, eles dizem assim: você é a média das 5 pessoas que você anda. É isso que eles dizem. Se você anda com desanimado, você é o próximo. E aí eles continuam. Eu fiquei pensando nisso em Ezequiel, as margens do rio Quebar. Com todo respeito, eu fiquei imaginando, tudo desanimado, tudo café esmorecida. Aí Deus levanta abre o céu e dá visões. Leva para vale de ossos secos, fala de esperança.
Perde mulher, mas continua ainda entregando tudo para Deus, fazendo a obra. Oh, glória. E se Deus quiser te levar em lugares que está todo mundo desanimado, para usar você para animar eles. Oh, glória. Quantos recebem essa palavra? Levante a mão e dê glória. Aleluia. Terra seca, produzindo. Terra seca, faminto de Deus. Perseguido, compondo. Perseguindo, escrevendo. O que você está fazendo nesse deserto? Não, Senhor, se eu tivesse... Não, o que você está fazendo nesse deserto? Enquanto não tenho, faço até ter. E se não tiver, continuei fazendo até Ele me chamar. Essa é a ótica. Faço mesmo não tendo. Se eu não receber, continuo fazendo. O que é isso? Isso é essência, irmão. Deus ouve as nossas orações, traz a matéria para a continuidade e ajudar o nosso ministério a desenvolver. E se não tiver nada, irmão? A gente abre tenda, a gente vai no gogó, a gente faz a obra, a gente quer pregar a Ele, cantar dele e até que Ele volte. Olha o que diz o verso de número 6. Verso 6 diz assim: quando eu me lembrei de ti sobre a minha cama, intimidade, hein? Lembrança e intimidade. Quando me lembrei de ti na minha cama e meditei sobre ti nas vigílias da noite. Isso aqui mexeu comigo. O homem que está em guerra, em deserto, está buscando Deus de dia e de noite. De dia e de noite. Davi agora vai começar a falar sobre o socorro de Deus e a atuação dele sobre a sua vida. Então no deserto precisamos perguntar: o que Deus quer nos entregar? Mensagens? Canções? Estratégias? Planos? Sabedoria? O que Deus quer me entregar? Não olhe o deserto só como provação e privação. Olhe o deserto como um lugar que Deus pode me treinar, te habilitar e te conduzir a uma nova fase. Deus pode te dar uma roupa nova nesse deserto. Espiritual, hein? Deus pode te dar um plano novo nesse deserto. Deus pode abrir uma porta de excelência nesse deserto. Eu aprendo com Davi. Entrei no deserto e saí do deserto. E o deserto não me mudou, mas eu mudei o cenário, porque eu floresci em terra seca. Deus te dará graça para florescer, minha irmã, em lugares que outras pessoas não floresceram. Alguém vai dizer: eu quero ter a força dela, eu quero ter a força dele. E o nome do Senhor será glorificado pela resistência que Deus te entregou. Davi continua, escute-me mais um pouquinho. Davi continua salmodiando, e ele vai dizer o seguinte, ele vai começar a falar sobre os seus inimigos. Ainda que nesse cenário complicado e escasso, Davi agora vai falar sobre os seus inimigos. E eu sei, irmãos, que tem gente, pastor Max, que odeia a gente. E eles às vezes nem sabem o porquê. Tem gente, porque ministério é assim. Ministério, crescimento, ele traz dois tipos de pessoas. Primeiro, admiradores. Eles vão trazer, pastor Max, pessoas para perto que nos admiram, que tem um carinho por nós, pela nossa entrega, pela forma que conduzimos o nosso ministério, assim como eu tenho pelo seu. Só que o ministério também vai trazer outro tipo de pessoa: perseguidores. Tem gente que será perseguida só pelo aquilo que ele e ela é em Deus. E eu sei, meu pastor, que tem hora que a gente fala assim: Senhor, acho que eu vou fazer menos, porque parece que quando a candeia começa a iluminar, e não se constranja com a minha fala, por favor. Eu não sei quantos aqui já viu, dependendo da climatização, uma lâmpada acesa e um monte de parasita, mosca, mosquito em cima. Alguém acende, coloca uma espécie de cúpula de proteção, o parasita bate, empaquita, mas não entra. É assim, o parasita bate, mas não entra. A gente sente o impacto, mas a essência... Davi tem inimigos, Davi tem perseguidores,
E nessa galeria de salmos, como eu disse na parte introdutória do salmo de número 46, eu amo o salmo 46, que o verso 9 e 10, ele vai dizer assim, ó, e eu fiz questão de trazer a alusão, ele diz assim, ó, ele faz cessar as guerras até o confim da terra. Aí o texto diz assim, ó, ele quebra, vamos lá, ele quebra o arco, ele corta a lança, e ele queima os carros. Isso é o que o texto diz. O texto diz assim, ó, ele quebra o arco. Pensa aqui comigo, Deus está dando um livramento, contexto de guerra. Não seria lógico dizer assim que Deus vai quebrar a flecha? Só que o texto diz que Deus quebra o arco. Se Deus quebra a flecha, seria um livramento momentâneo. Imagina como o inimigo, o arqueiro pega a flecha, solta a flecha, usa o arco como ferramenta, pega a flecha, solta a flecha. Deus poderia descer, dar um livramento guardando a flecha. Só que o livramento vai ser um pouco mais potente. Deus não vai cortar a flecha, Deus vai pegar o arco. Eu não sei quem vai pegar o que eu vou falar aqui, pastor. Deus vai tirar a arma da mão do inimigo. Ô glória! E será permanente o livramento. O inimigo é covarde, o inimigo ataca de longe, ataca para matar quem está no propósito. E Deus não vai cortar a flecha, Deus vai quebrar o arco para dar vitória para você e para toda a tua casa. Esse culto Deus quer marcar você com livramento. Esse culto Deus quer marcar tua família com proteção. Esse culto Deus quer marcar teu ministério. Deus está dizendo, é tempo de florescer na minha presença. Se tiver mulheres de Deus aqui, Déboras, ô glória, desceu aqui. Deus quer dar inspiração. Nascerá projetos de Deus no coração de alguém, nascerá planos de Deus no coração de alguém, nascerá coisas poderosas e Deus usará você. Com todo respeito, abra a mão, 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 abra a mão. Abra a mão, abra a mão, abra a mão. Deus está colocando algo em suas mãos agora. Emerson, não brinca comigo, não sou doido, eu tenho juízo, prego para a noiva do noivo. Deus está colocando um projeto em tuas mãos, e há uma preocupação e uma indagação, dizendo, Senhor, como eu vou cumprir esse projeto? Deus está dizendo, segue a planta que eu faço o restante. Segue a planta que eu faço o restante. O recurso ele tem, a matéria ele dá, ele traz para perto quem está longe. Aleluia! Deus está aqui nessa casa. Eu tenho uma palavra de Deus ao coração de alguém. Alguém vai voltar para o palácio. Se você entender, Deus usa a minha boca para falar com você. Eu estou contigo nesse deserto. Irás florescer, irás dar fruto. Deus vai confundir alguém. Oh glória, não quero pregar algo contra você, contra alguém, mas alguém está dizendo, ela morre nesse deserto. Ele vai ter que pedir a minha ajuda. E o Senhor está dizendo, prepara-te para florescer no deserto. Eu honro você, honro tua casa, honro tua fé, e meu nome será glorificado. Eles estão esperando a nossa queda. Eles estão esperando a nossa falência. Parece que eu vejo Davi no deserto compondo, cantando, escrevendo, salmodiando. Ele irá fazer. Eu gosto, porque esse cenário de opressão e que tinha tudo para dar errado, dá certo, porque um homem que estava na provação, sendo Davi, não se prende à mesma, mas se entrega a um Deus que resolve todos os problemas. Porque, irmão, problema em cunho humano, a gente dá jeito, consulta no médico, remédio para dor de cabeça, exercício físico, uma boa conversa, mas problema no cunho, impossibilidade, aí deixa para Jeová. Deixa. Você faz o que você pode,
E o que você não pode, deixa com ele. Irmão, com todo respeito, eu fico imaginando Deus no trono, vendo Davi passando aquela situação. E agora escuta isso, fazendo culto. Nesse cenário desértico, fazendo culto, fazendo campanha, colocando altar de pé. Não se sinta escandalizado com o que eu vou falar. Isso aqui não é para todo mundo não. Porque, meu pastor, em momentos de delicadeza emocional, tem gente que faz aliança errada. Porque tem gente que é uma benção. O problema é as alianças que ele faz com Acabe. Aí estraga ele. Ele, no momento da pressão, da perseguição, ele esquece quem Deus é. Mas lá vai a palavra. No momento da perseguição, do deserto, do cenário ruim, tu és o meu Deus. Deus está esperando alguém. Eu falo esperando para a compreensão da fala. Deus está esperando alguém que está com a vida toda de ponta cabeça, deserto, tudo dando errado, reconhecendo, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. É como o nosso pastor falou, Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Porta abriu, altar e culto. Porta fechou, altar e culto. A saúde está uma bênção, altar e culto. A saúde não vai bem, altar e culto. Está dando tudo certo, está uma bênção, altar e culto. Entrei no deserto, a porta fechou, meu amigo foi embora, altar e culto, altar e culto. Tu és o meu Deus. Aleluia. Eu corro para o término. Tu és o meu Deus. Ele sabe quem Deus é para ele. Lembra das obras passadas? O Senhor Deus o encontrou no campo, mandando um profeta em sua casa. O azeite escorre pela sua cabeça. O Davi lembra das obras que o Senhor fez. Eu sei que eu prego para um público aqui que no passado já teve experiências poderosas com o Senhor. E você sabe o que o Senhor já fez por você, já operou pela tua família, já trabalhou em suas orações. E por que duvidas hoje? E por que desacreditas hoje? Tu és o meu Deus. Oh, irmãos, eu sinto inspiração para dizer isso. Deus te chama para um particular nessa noite. Eu sou o seu Deus. Davi é a prova bíblica, deserto, tu és o meu Deus. Davi é a nossa prova bíblica, cenário de abandono, tu és o meu Deus. Tudo dando errado, tu és o meu Senhor. Que a solidão do deserto, que o abandono do deserto não tire da sua memória quem Deus é para você. Por isso que quando Moisés morre, Josué se levanta, o Senhor diz para ele, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Eu aplico na sua vida, Deus está com você. Glória, Deus está conosco, meu pastor. Emerson, você não sabe o nível da batalha que eu entrei, você não sabe o nível de guerra que eu entrei no meu quarto, a luta que é para me levantar da cama de manhã. Eu vim anunciar para a sua alma, Deus é com você, independente do que está acontecendo, e eu vou melhorar para você da glória. A maior prova que Deus é com você, que você não tinha força humana para estar aqui, mas o Espírito Consolador entrou naquele quarto, entrou naquela sala, pegou na tua mão, e foi a tua força na tua fraqueza, foi o teu alimento na tua alma faminta. Aleluia. Ah, se Deus não fosse conosco. Meu pastor Max, todas as guerras que Israel perdeu, não foi por causa do inimigo, não. As guerras que o povo de Deus perdeu não foi por causa dos inimigos, foi por causa do abandono do Senhor, dos pecados. Porque Israel nunca era forte pela sua potência, é porque a mão do Senhor guardava 24 horas. Se você estiver com Deus e Deus estiver com você, você e Ele é maioria. Eu sei que Deus pode trazer para perto pessoas com calor humano, abraço humano, apoio humano, isso é ótimo. Mas se Deus for com você, quer ver a maior prova? Em oração, meu pastor,
a gente fala coisa para Deus que a gente tem coragem de falar para ninguém. A gente confia nele. A gente sabe que só ele pode resolver. Eu te convido agora a fechar os seus olhos. Isso, feche seus olhos. Por alguns instantes de tempo, você e o seu Senhor. Eu vejo um momento particular agora. Você e o teu Senhor, o amado da sua alma, o seu Pai, o seu protetor, o seu resgatador, o seu ajudador, o Deus da tua alma, o Deus que conhece a palavra que antes que saia da tua boca, Ele já sabia o que você ia dizer. O Deus que conhece o teu subconsciente. Eu estou sentindo o temor dele aqui. E eu não falo isso para te emocionar e arrancar glória a Deus da sua boca. De fato eu sinto inspiração de Deus para dizer isso para você. Rasga a sua alma com Ele aí agora. Oh glória a Deus, eu não sei o que você está passando, eu não sei o abandono que você teve, eu não sei o nível de crise que você entrou, eu não sei o trauma que você enfrentou e as batalhas que você travou para que está o que aconteceu há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Mas eu sei de um Deus que nos conhece antes que o homem que fez o parto dissesse: é menina, é menino. Deus já te conhecia, chamava pelo nome. Deus já contou teus dias, Deus já contou teus passos, e nada do que aconteceu e que irá acontecer será novo para Ele. Deus está te convidando a entrar no nível de intimidade maior. Irmão, desceu agora uma virtude muito poderosa, porque o diabo amou o laço e diz: eu bloqueio ela, eu travo ele e ele não viverá o que Deus projetou para ele. Mas se há um Deus que fala conosco por intermédio dessa poderosa palavra, sinta-se liberta agora pelo poder dessa palavra. O sangue de Jesus te cobre, o sangue de Jesus te orienta, o sangue de Jesus te guarda. Deus colocará, oh glória a Deus, o Senhor hoje toca na sua particularidade. O Senhor hoje toca na tua parte mais sensível. Oh glória ao nome de Jesus. Declararás com a sua alma: tu és o meu Deus. Davi está olhando para o íntimo dele. Pastor Marcos está dizendo: a minha alma tem sede de Deus. O cenário do lado de fora estava deserto, mas o cenário do lado de dentro estava florescendo. Alguém está olhando o nosso exterior, está dizendo: rapaz, que vida rasa, que vida seca, que vida infrutífera. Mas Deus já começou algo poderoso pelo lado de dentro. Oh glória a Deus. Deus começou algo poderoso pelo lado de dentro. E o lado de fora será só uma questão de tempo. Será só uma questão de tempo. Aleluia. Se coloca de pé, por favor. Por favor, se coloca de pé. Remacio, Emanacândia teria mássia. Eminacalamuria. Deus está dizendo: deixa eu fazer da minha forma. Vou começar pelo lado de dentro. Deixa eu começar da minha forma. Eu vou florescer primeiro pelo lado de dentro. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória. Alguém vai ter que conhecer você de novo, porque Deus vai fazer um negócio tão transbordante. Deus vai fazer algo tão poderoso. Deus vai dar agora inteligência e sabedoria para pessoas aqui, Pastor Max, porque eu aprendi que profissões e algumas coisas aprendemos em sala de aula, 5, 4, 6 anos de estudo para pegar um canudo e uma formação. Mas tem coisa que é Deus que ensina, tem coisa que é Deus que mostra, tem coisas que o Senhor entrega. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória ao nome de Jesus. Eu sinto alegria na minha alma. Oh glória ao nome de Jesus, oh glória ao nome. Vai começar a florescer pelo lado de dentro. Vai começar a florescer pelo lado. Esquece um pouco do deserto. Eu sei que é difícil ver a porta fechada, eu sei que é difícil ver tudo dando errado, mas o Senhor começará a obra pelo lado de dentro.
E aqui é o tema da minha mensagem. Deserto sim, vida deserta não. Glória. Pastora Carla, deserto sim, vida deserta não. Eu estou passando na dificuldade, mas minha vida floresce nele. Se você ainda tem presença de Deus na vida, tem ânimo para cantar, inspiração para louvar, força para vir para culto, sua vida floresceu. Você está ativa na obra, está ajudando pessoas, está orando por... Você tem uma vida que floresceu. Deserto sim, vida deserta não. Davi me ensina, entrei no deserto, passei pela dificuldade, mas minha vida floresce. Eu faço essa oração e encerro minha participação. Que o Senhor nos ajude, a mesmo, meus pastores, que entramos em lugares desertos, nossa vida não será deserta. Dá para entender? Deserto sim, vida deserta não. Deserto é até possível, uma enfermidade, uma porta que fecha, algo que dá errado. E a gente continua florescendo, 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 florescendo. Aí os galhos começam a crescer, as flores começam a aparecer, daqui a pouco começa a dar fruto. E às vezes, Deus resolve alimentar pessoas com fruto que fez a gente produzir. E essas pessoas tacou pedras e até desejou a morte. É assim que Deus faz. Deus alimenta até os adversários. Deus faz os mistérios. Deserto sim, vida deserta não. Encerrei. Davi me mostrou nesse salmo que ele entrou no deserto, fiel a Deus, cantando e celebrando. Fiel a Deus. Eu quero deixar essa última orientação. É normal nosso querer mudar lugares e ambientes. É normal nosso. Às vezes a maior prova que Deus quer fazer no lugar é em nós, para sairmos diferente daquele lugar. É o que Deus quer fazer. Ezequiel 37 diz que Ezequiel profetizou, eu sei que ainda de forma espiritual, mas se levantou um grande exército. Ezequiel entra no vale profeta, sai do vale profeta, e o que muda é o cenário do vale. Ali, Deus de forma espiritual mudou o ambiente. Aqui, Davi entrou no lugar, não mudou nada, mas ele continuou intacto. Continuou intacto. Escuta isso, por favor, eu encerro. Não deixe esse deserto mudar quem você é em Deus. Em nome de Jesus, não deixe essa situação tirar as características que Deus já entregou para você. Não deixe essa situação tirar a sua identidade. Sairemos daqui dizendo: Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. O que é isso? Resistência. Tu és o meu Deus. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Tu és o meu Deus. Esse lugar, esse cenário, essa situação não arranca o que Deus já plantou em você. Esse tempo é o tempo de você florescer. Vai dar fruto para a glória de Deus. Vai florescer para a glória de Deus. Isso, vai recebendo, vai recebendo. Deus está colocando um cântico de vitória. Cantaremos: Tu és o meu Deus. Quem cairá não é você e nem a sua casa. Quem cai é Satanás e a armadilha que ele preparou para nos derrubar. Sairemos daqui triunfante dizendo: Tu és o meu Deus. Quem pode declarar? Tu és o meu Deus. O diabo investiu para te parar, mas sairemos daqui cantando: Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha ajuda, Tu és o meu auxílio, Tu és a minha porta. O que é plenitude de Deus? Tu és o meu Deus. Vamos orar. Se tiver alguém para aceitar Jesus, corre aqui no altar. Se tiver alguém para aceitar ou reconciliar com Jesus, corre aqui no altar.
Se tiver alguém que queira reconciliar com Jesus, voltar aos caminhos do Senhor, corre aqui no altar. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Senhor, eu quero fazer essa oração, Pai. Pessoas que entraram aqui dizendo: Senhor, será que é possível florescer? O Senhor está dizendo: floresça. Deus, eu faço essa oração, Senhor, que pessoas sejam alcançadas agora por intermédio dessa oração. Ela vai florescer, ele vai florescer, vai dar certo. Oh glória a Deus. Alguém diz: vai dar errado. Jesus está dizendo: vai dar certo. Por quê? Porque eu estou nesse negócio. Eita, glória a Deus. Eita, vai dar certo, minha irmã. Aleluia. Canta para ele nessa noite, porque vai dar certo. Jesus vai abrir a porta, vai dar certo. Alguém entrou aqui, Senhor, dizendo: visita meu pai, visita meu filho. O Deus de perto também é Deus de longe. Eu oro com você agora, unindo a minha fé com a tua, para dizer para você em oração: vai dar certo, porque Deus recebe. Vai dar certo, Deus está conosco. Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deserto sim, vida deserta não. Vamos florescer no deserto. Vamos florescer no deserto. Vamos florescer no deserto. Glória a Deus. Alguém está dizendo: estamos em crise. Deus está dizendo: você vai florescer no deserto. Oh glória a Deus. Eu queria parar agora, pastor Max, mas Deus está dizendo para alguém. Alguém abriu a boca dizendo assim: vai secar. E Deus me trouxe aqui para dizer: vai florescer. Terra, vai florescer. Deus está dizendo para alguém: eu vou cumprir, para mostrar para alguém que quando eu digo, minha palavra não volta atrás. Eita, alguém olhou o cenário da tua vida e disse: eu quero ver, vai ter que bater na minha, vai bater na minha porta para pedir ajuda. Deixa, Deus vai bater na tua porta para ajudar você, e você não vai pedir ajuda. Não. Ó, o Senhor conhece a cor do portão da tua casa. O Senhor conhece a rua onde você mora. O Senhor conhece o CEP da tua residência. Eita, Jeová, eu estou entendendo. Eita, Jeová, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Viu tudo, Deus ouviu tudo. Ele está dizendo para você: deixa que eu vou mandar um recurso, eu vou mandar ajuda. Tu cantarás: tu és o meu Deus. Deserto sim, vida deserta não. Meu pastor Max, te agradeço muito por essa rica e honrosa oportunidade de poder ser participante desse evento Salvai-vos, de poder retornar sempre a essa casa. Meu coração se alegra muito em Deus por sua vida e da pastora Carla. Amém? Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Te adorar é o que sustenta de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às penas. É mais que estratégia. Posso não. Que esse deserto